Hello, dear student. Welcome back. And let's keep going with the study of the present simple tense, or simple present as you wish. Vamos então continuar o estudo do tempo verbal que a gente iniciou nas aulas anteriores. Por fins didáticos, eu quebrei esse tempo verbal em dois blocos. Eu separei as pessoas do discurso, né? A gente falou de I, you, we e they. E agora a gente vai falar da terceira do singular, third person singular. He, she, it. Ele, ela, para falar de pessoas, ele, he, ela, she. E o it é um pronome que a gente usa para coisas, objetos, situações ou até mesmo um pronome neutro, né? Quando eu não tenho a quem me referir ali na frase, por exemplo, fenômenos da natureza. A gente quebrou o estudo desse tempo verbal dessa forma por fins didáticos, porque he, she, it, a terceira do singular, ela sofre pequenas alterações aí nas estruturas das frases, afirmativas, negativas e interrogativas. A gente vai começar nesse bloco, então, com as frases afirmativas. Nas frases afirmativas, acrescentamos um S ao final do verbo. Veja bem. Meu pai não trabalha mais. My father. Esse não mais eu falo assim, no longer. Trabalhar, work. Só que my father é ele, né? He é o mesmo que he, ele. Ele não trabalha mais. He no longer. Então o que eu faço? Ó, works. Esse S nada tem a ver com plural. É apenas uma marca de conjugação da terceira do singular, falando aqui de rotina, habitualidade, as ideias que definimos anteriormente. My father no longer works. He is retired. Retired. He's retired. My father no longer works. He's retired. Does your father work? O seu pai trabalha? Does your father still work? O seu pai ainda trabalha? Vamos supor que você diga assim, ele trabalha numa livraria. Então eu falo, he works. He works in a bookstore. Separa aqui. Duas palavras diferentes. He works in a bookstore. Repete comigo, ó. Acentua works e book. He works in a bookstore. He works in a bookstore. E aí dá esse ritmo bonito. He works in a bookstore. Minha irmã, my sister. Estou falando agora dela, she. My sister. My sister. Morar é o verbo live. Morar e viver, em inglês a gente fala live. Com a palavra só a gente expressa as duas ideias. My sister live. Não. My sister lives. Lives in Sydney. My sister lives in Sydney, Australia. Oops. My sister lives in Sydney, Australia. Ela, she. Agora usando o pronome. She. She. Administrar o próprio negócio. Quando você toca o próprio negócio, o verbo é run. Run a business. Então, she runs her own business. She runs her own business. My sister lives in Sydney, Australia. She runs her own business. Continuando. Olha só aqui então, ó, falei de he, falei de she. Agora eu vou usar o it. A gente usa o it quando a gente tem fenômenos da natureza. Não tem uma pessoa a quem se referir aqui, né? Ainda assim, a gente está na terceira do singular. Chove. Então eu falo assim: It rains a lot in London.
It rains a lot in London. A lot in London. It rains a lot in London. Dá para conectar aqui, né? A lot in. It rains a lot in London. It rains a lot in London. Então, nesse caso, não dá para ter frase sem sujeito aqui, né, em inglês. Então eu taco aqui o it para fazer essa função. Vamos lá. O gato também, a gente está falando do it, né? O gato, um animal. Aqui eu tenho, né? The cat. The cat adora. Adorar e amar é a mesma coisa em inglês. Loves. The cat loves brincar, to play. The cat loves to play with the ball. If there's something that I need to improve is my typing. Se tem algo que eu preciso melhorar é minha digitação, né? Mas tudo bem, a gente vai praticando. The cat loves to play with the ball. The cat loves to play with the ball. The cat loves to play with the ball. The dog loves to play with the ball. My dog loves to play with the ball. Saba is crazy about anything, actually about anything that you can throw and she can go after it and bring it back to you. She loves to play catch. Minha cachorra adora isso. The cat loves. I love. You love. He, she, it loves. In this case, the cat. A loja também, ó. It é uma coisa, um estabelecimento não é uma pessoa. Então a loja eu penso também na terceira do singular. The store. The shop, pode falar? Pode também. The shop. The store, the shop. The store, abrir, open. Só que aqui preciso colocar o S. The store opens. The store opens at 7:30 a.m. from Monday to Friday. Dias da semana sempre com letra maiúscula. From Monday to Friday. To Friday não, olha, colocou lá sábado. Friday é sexta. Sábado é Saturday. The store opens at 7:30 a.m. from Monday to Saturday. 7:30 a.m. Posso falar também, ó. Vamos anotar isso aqui só de curiosidade, ó. A gente pode ter uma aula para falar de horas. 7:30. Meu Deus, que digitação horrível. 7:30 ou tem o nosso 9:30. Em inglês a gente fala meia hora passou das 9. Half past 7. Seria isso o 9:30 que a gente fala. Abre às 7:30. Não 9:30, 7:30 nesse caso. The store opens at 7:30 a.m. from Monday to Saturday. Legal, né? Vou colocar aqui entre parênteses. Vamos lá que você quer perguntar assim, né? Que horas fecha, né? Que horas fecha tal lugar? Qualquer lugar que seja. Que horas fecha a padaria? It closes at 6 p.m. Veja que eu não uso aqui, né? Quando eu falo de horas em inglês, os números de 13 a 24. Eu volto o relógio e aqui eu troco de AM, que seria de manhã, para PM. E seria às 6 da tarde. It closes at 6 p.m. O it, então, substitui aqui, né, o lugar, o estabelecimento sobre o qual estou falando. Eu não posso ter a frase só assim. Closes at 6 p.m. Falta sujeito. O sujeito, nesse caso, close at 6 p.m. Veja só. Ampliando a nossa discussão aqui,
Alguns verbos, né, pelo padrão de grafia, pelo padrão de terminação deles ali na escrita, eu tenho que acrescentar um ES em vez de só o S sozinho. Ou até mesmo um IES. ES ou IES. Veja só, o verbo go é um deles. Então, I go, you go, we go, they go, he goes, she goes, it goes. No caso aqui, a Terra, o planeta. The Earth. The Earth goes round the sun. The Earth goes round the sun. A Terra gira em torno do Sol. Então, goes round vai dar essa ideia de girar em torno. Como é a terceira do singular, o go recebe ES. Eu não coloco um S só nesse verbo, tá? O mesmo acontece com o verbo do, que a gente vai ver ele como auxiliar. Aqui ele está como verbo principal, ó. Our son always does the dishes after lunch. Do the dishes é o verbo lavar a louça. Do the dishes. Como eu estou falando ele, né? Ó, nosso filho, ele. Our son always does the dishes after lunch. Our son always does the dishes after lunch. Então, o do ganha também o ES. Então, esses dois verbos que terminam em O, né? Eu preciso colocar ES. Com verbos que terminam em CH e SH, eu coloco um ES também. Por exemplo, my mother never watches movies. She doesn't like it. Aqui eu já tenho uma pista para a negativa. She doesn't like it. My mother never watches movies. She doesn't like it. Assistir. Watch. Ch. Som de tchau, ó. Ch. Ch. Watches. Watches. My mother never watches movies. She doesn't like it. Agora o verbo lavar. Olha como muda a pronúncia. Wash. Som de SH. Aqui é tch, tchau. Aqui é My father always washes his car on Saturdays. Washes. My father always washes his car on Saturdays. Meu pai sempre lava o carro dele aos sábados. E, por fim, o verbo have em frases afirmativas para a terceira do singular. Em vez de acrescentar duas letras, ele perde uma letra. Ele perde o V e ganha o S. E ele vira has. Então, se eu quero falar assim, eu tenho, eu digo I have. Você tem, you have. Eles ou elas, no plural, têm, they have. Nós temos, we have. Mas ela, she has. She has a beach house in San Diego, California. Olha que sonho. What a dream. This is my dream, to have a beach house in San Diego, California. Come on. She has a beach house in San Diego, California. She has. Aqui eu junto, ó. Has a beach house. Enfatiza aqui, ó. Beach house. She has a beach house in San Diego, California. Ela não pode brincar agora porque ela tem muita coisa para estudar. She can't play right now because she has a lot to study. She can't play right now because she has a lot to study. Legal, né? Então, esses aí são alguns detalhes com a terceira do singular que a gente costuma esquecer, né? A gente costuma deixar de fora, principalmente da nossa fala. E é legal você usar isso aí, usar da maneira correta, para você ficar com aquele inglês bonitão mesmo, né? Redondinho. Faz a diferença. Em vez de você falar she have, você falar she has. Em vez de você falar he go, você falar he goes. Isso se você está fazendo uma entrevista de emprego ou conversando com alguém que você precisa uma prova qualquer, você precisa demonstrar conhecimento linguístico, é muito bacana utilizar a gramática da maneira correta e eu estou aqui para ajudá-lo com isso. Nos vemos no próximo, ó, Cebolinha.
Nos vemos no próximo bloco para falar de negativas e interrogativas com Hey Shit. See you there.